educação no lar. Essa aqui é uma das lições polêmicas. Também está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, e Jesus diz: vós fazeis o que também fizeste junto de vosso Pai. Aqui está bem claro que estamos imitando os nossos pais. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Não é verdade? É hoje. Está falando, parece que é para nós atualmente. Hoje em dia, o que se preconiza na atualidade a respeito da educação é liberdade plena dos instintos do homem. Ou seja, não há educação. Como pode haver educação com liberdade plena? A disciplina já é uma maneira de nós equilibrarmos, tolirmos, limitarmos a liberdade. Então, se eu falo assim, eu vou te educar com uma liberdade plena nos instintos, é uma bagunça. É falta de educação. Aí ele está continuando, olvidando-se pouco a pouco, ou seja, deixando, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Hoje, nós abandonamos a formação de caráter. Por que qual a finalidade da família? Uma delas, da finalidade da família. Formação de caráter. É olhar por amor a nossos filhos, que eles se transformem em cidadãos melhores. Melhores em caráter, moral, que eles tenham uma educação, mas não a educação apenas social, porque isso é cultural, depende do lugar, é permitido, não é permitido, é bonito, é feio, né? Nós estamos falando aqui da educação de formação de caráter, onde o ser humano ele se aproxima mais da sua humanidade, ele se transforma em um ser mais humanizado, mais dócil, mais próximo uns aos outros, mais unido, mais irmãos. Mas a coletividade atualmente, ele está dizendo, não está mais focado nisso. Olvidamos, deixamos de lado. Estamos agora chamando de educação nosso mundo, deixar as crianças, os nossos filhos, fazer o que quiserem, a título de liberdade. Só que essa liberdade somente nos instintos. Porque quando um filho é uma criança, é um bebê, é uma criança, é um adolescente, como eles vão ter liberdade? Eles nem sabem o que é liberdade. Vamos ensiná-los a viver em liberdade. Porque a liberdade não é fazer qualquer coisa que venha na cabeça. A liberdade tem limite. A liberdade termina onde começa a do outro, como direitos. É muito importante eu entender que a liberdade só pode ser gozada plenamente quando eu não prejudico uma outra pessoa. Quando eu, para me sentir livre, não exploro uma outra pessoa, não humilho uma outra pessoa. Como é que os nossos filhos vão nascer sabendo, se nós estamos até hoje aprendendo? Eles não sabem. E essa escola é só família.
A escola nossa tradicional, de formação tradicional, é para ensinar a cultura e a ciência do mundo. Mas a formação de caráter, ela é responsabilidade intransferível dos pais, da família. Ensinar meu filho a devolver um objeto que ele pegou que não lhe pertence, a limitá-lo a não mexer com coisas que não é da sua idade, que ele não entende, porque ele pode se machucar ou estragar aquilo, a dizer um não quando não é para se fazer, a dizer um sim quando pode se fazer, a desenvolver nele a capacidade de receber os nãos da vida, os sim da vida, e explicar o porquê de cada uma desses nãos e desses sims. Explicar que a sua liberdade não é ilimitada e que ele não pode sair fazendo a todo mundo ou ao mundo que quer, porque pode estar pisoteando as pessoas, maltratando as pessoas, ferindo seus semelhantes. Não pode. Tanto quanto ele não gostaria que fosse pisoteado, que fosse maltratado e que fosse ferido. Mas eles não vão saber isso. Então, por isso que é nós, a família, os mais velhos, os pais, os responsáveis, que vão ensinar. E ensinar não é agradável. Ensinar é trabalhoso, exige muita paciência, muita repetição. Porque nossos filhos não vão aprender de primeira mão. Como nós também não aprendemos de primeira mão, nem as matérias da ciência, não aprendemos de primeira mão a matemática, a geografia, a história, o português. Quantas vezes os professores repetiram? É natural. Então temos que ter paciência. Mas não tem outro jeito. Quem vai ensinar para os baixinhos, para os jovens? A escola? Os amigos deles? Que também não sabem. Somos nós. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Olha só, o mentor da criatura. Olha, tem de ser. A criança, todos nós, nascemos com os nossos benfeitores. Mas o mentor daquela criança é os pais, ou aquele que cria a criança. A quem a criança está entregue a responsabilidade. Ele vai ser o mentor dessa criatura. Tem de ser o mentor. De sua missão amorosa, que é de ser mentor, decorre a organização do ambiente justo. Aí está. Eu sei que muitos dizem assim: olha, todas as vezes que falamos sobre pais, filhos, sempre tem alguém que diz assim: eu não pedi para ser pai, eu não pedi para ser mãe. Há filhos que dizem: e eu não pedi para ser filhos, eu não pedi para nascer. Que Deus tivesse que fazer uma prova e só dar filho a quem tivesse condição de criá-los, preparados para criá-los, né? E os pais diriam: Deus deveria fazer uma prova aos filhos antes de nascer para saber se eles estariam também de acordo com as nossas expectativas de pais. No entanto, a gente sabe que o mundo orgânico, as leis orgânicas, ter filho, engravidar alguém, engravidar-se, é simples. É só praticar sexo.
vir uma criança ao mundo é muito mais fácil, e vir muitas crianças é muito mais fácil do que educá-la. E educar não é criar. Criar é não faltar o abrigo, a proteção do frio, do calor, a alimentação, os cuidados de higiene, levar ao médico quando adoecer. Isso é criar. Educar é ensinar conhecimentos para formar caráter. A base da nossa sociedade. Caráter humano. Então, quando a missão paterna é cumprida de forma amorosa, sem pesar, sem raiva, sem ódio, sem violência, uma educação justa, porque a criança nascendo em um ambiente justo, onde é dado a ele o que é dele, da criança, e aos pais o que são dos pais, e o que é possível se dividir de vida, quando existe um ambiente equilibrado, justo, nós entendemos que esses filhos vão para o mundo tentando praticar a justiça, o que é certo, o que é correto, com um mundo equilibrado que ele teve no ambiente do lar dele, da casa dele. Aí entra uma coisa muito complicada aqui. Como eu estou fazendo hoje o meu lar, onde eu vivo? Ele é um ambiente justo? Ou seja, eu digo não quando tem que dizer não? Ou eu digo não quando eu não quero problema? Ou eu digo não por egoísmo? Eu digo sim quando será muito bom o sim para os meus filhos, ou eu digo sim porque eu também estou com preguiça de dizer não, dá todo aquele trabalho. Eu digo sim porque não estou prestando atenção. É justo o que eu estou fazendo? Eu estou dando a devida atenção aos meus filhos, o tempo que eles precisam, que merecem? Eu sou o dono da minha casa. Eu sou o senhor daquele ambiente do meu lar. Eu e minha esposa. São justos para a criança? O universo não existe. O mundo é aquele lar que ela vive. E as pessoas mais importantes é o papai e a mamãe. E esse papai e essa mamãe é justa? Um faz o papel do malvado, outro faz o papel do bonzinho, mas o papel do malvado excede, às vezes, na malvadeza, é clara, declarada, e controladora, apegada, ríspida excessivamente, e o papel do papai ou do bonzinho às vezes é aquele papel do aceita tudo, do concorda com tudo, porque não quer se envolver em nada, porque não quer ter problema nenhum, não quer ser chamado de durão amanhã, de bravão amanhã. Acaba se tornando conivente com tudo que é certo e que é errado. Ou é um ambiente justo? Um ambiente em que a relação desses dois adultos, pai, mãe, ou seja, de quem for educando a criança, tenha certinho os direitos do adulto e da criança respeitado. E os corrompidos, ou seja, esse ambiente corrompido, injusto, significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios,
consegue manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Mostrando que está retornando para nós pais a invigilância nossa. Ela retorna, a nossa invigilância no nosso lar retorna para nós como uma desordem ameaçadora. O que nós estamos vendo numa sociedade. Se a nossa sociedade hoje está se tornando mais violenta, mais injusta, mais feroz, porque estamos falhando como pais em nossos lares. E aí, quem vai pagar o maior preço? É nós, porque nós vamos envelhecer. E queremos um mundo seguro, nós queremos sair, imagina um idoso, vai sair. Eu, quando era jovem, tive meus filhos, eu deveria tê-los educado, mas não os eduquei como deveria. Meus filhos se tornaram, um virou drogado, viciado, outro virou um bandido, um assaltante, e assim foram filhos de outros meus amigos. Hoje nós saímos do nosso bairro, somos mais idosos, andamos mais devagar, não temos tanta agilidade para irmos à padaria, à farmácia, à praça, mas não é só isso. Aonde eu vou atravessar a rua, os filhos dos meus amigos andam em alta velocidade com o carro. Porque nós não os ensinamos a dirigir adequadamente. Muitas vezes demos até as chaves do carro antes de tirarem a habilitação. Não vamos à praça porque lá tem brigas. Brigas dos jovens. Um espancam o outro. Porque eles são filhos de meus amigos e meus filhos e vivem através da violência querendo se impor socialmente. Não posso andar com uma carteira porque os filhos dos meus amigos me assaltam. E o meu filho assalta os pais dos amigos deles. Esse mundo que nós negligenciamos, que é o mundo da criança, que quando nós olhamos esses jovens, esses bandidos, esses criminosos, esses psicopatas, esses loucos que entram até na política atualmente, obcecados por poder, cometendo todas as violências possíveis em nome do poder, que ostentam, porque a diferença entre eles e aquele que rouba uma carteira é que aquele que rouba a carteira não pode cometer os crimes, porque não tem o poder na mão deles, como aqueles que já se encontram vestidos deste poder. Mas são os mesmos. Então, quando nós vamos ver que esse mundo que nós negligenciamos no passado, que nasceu essa semente dentro do meu lar, essa sementinha chamada filho, bebê, criança, cresceu, era para dar frutos para a nossa sociedade. Hoje dão trabalhos sociais para nós. Hoje nos promovem o grupo de jovens viciados, a Cracolândia em São Paulo. Hoje nos propicia o mercado de violência, de prostituição, e que nós vamos assistir como uma idade mais avançada e vamos dizer, falhamos quando o mundo estava em nossas mãos, quando essa geração que nós assistimos decadente estava em nossas mãos, eu as tinha dentro do meu lar, dentro das minhas portas, eu podia ter feito algo melhor. Não conseguimos, não fizemos. Antes de eu dizer, prenda os bandidos, mata os bandidos, pena de morte para os bandidos, para os filhos dos outros. Quem tem filho sabe que quando aparece na televisão um bandido e ele tá preso lá, e vem aqueles programas horríveis de policiais, e vem um repórter e vai entrevistar o bandido.
Quem tem filho mais ou menos naquela idade, olha para aquilo ali e lembra do dele. O que será que meu filho está fazendo agora? Será que ele está na escola? Porque quando a gente tem filho, nasce na gente um sentimento que todos os jovens ou crianças, mais ou menos na idade do nosso, é nosso filho também, indiretamente. Nos preocupamos, refletimos muito sobre o nosso. Quando a gente tem filho bebê, a gente parece que enxerga todos os bebês no mundo. Quando tem filho que são filhos mais crescidos, criancinhas, enxergam todas as criancinhas. Quando temos filhos mais jovens, enxergamos todos os jovens. É interessante que os bebês desaparecem e as crianças também, porque a gente está com foco direcionado para o filho dos outros na mesma idade que o nosso. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Ponto. Então veja só, tarefa doméstica não é para a gente se desfrutar, gozar. Não é uma tarefa doméstica, não é o local, não é a maneira de fazermos nada, não é uma maneira que encontramos para ficarmos sem fazer nada ou fazermos coisas de prazeres inúteis, que ele está dizendo. Tudo que nós fazemos na tarefa doméstica é útil para o nosso lar, para a educação do nosso filho, para a convivência do grupo familiar. Tudo que fazemos. Se eu estiver fazendo algo na minha casa que não fizer bem à minha família, ao grupo todo, não é bom. Vamos entender isso? Uma família é um grupo. É um grupo. E de repente eu ponho uma música na minha casa para explodir a cabeça de todo mundo. Nem todo mundo aguenta ou suporta o som naquela altura. Então eu digo, mas aqui é a minha casa e eu posso colocar o som na altura que eu quiser. Só que, às vezes, meu filho não aguenta aquele som. Minha esposa também não aguenta aquele som. E eu não moro sozinho. Mesmo que eu morasse sozinho, eu tenho uma outra família. Porque nós estamos falando aqui somente do lar. Então nós estamos falando dessa família que forma o nosso lar, aquele com quem convivemos. Mas vamos esquecer que tem a família divina, que é o nosso vizinho, que é nosso irmão, porque Deus é o Pai de todos nós. E ele também pode ser que tenha uma doença, tenha um problema, que não possa ouvir o som naquela altura que você quer ou está ouvindo. E agora? Liberdade. Mas eu tenho que ter um lugar que eu sou livre. Aonde está essa liberdade? Você está prejudicando o seu vizinho, saindo, deixando o vizinho de lado. Vamos então pensar, você está prejudicando a sua família. Naquela mesma casa onde você está, ninguém pode assistir um programa na televisão. Ninguém pode mais nem conversar naquele período que o seu som está altíssimo. Reflita. Pensa. Eu vou para o ambiente do meu lar e vou na minha casa, eu vou beber bebida alcoólica, eu vou abrir uma latinha de cerveja, levei bebida para beber seguro, estou bebendo de forma segura, dentro do meu lar. Não estou indo num bar, num restaurante, não estou saindo de casa, não estou dirigindo, mas eu trouxe a bebida alcoólica para dentro do meu lar. É um gozo produtivo? Quando você começar a beber, você vai ter diálogos produtivos? Você vai ter coerência no que você diz? Ou você está ciente que a bebida está debilitando você como ser humano e te tornando um ser mais animalizado, grogue, abobalhado, inconsciente?
Como pode haver melhores relacionamentos, diálogos mais nobres, com álcool no cérebro? Com álcool dificultando ouvir, dificultando falar, dificultando raciocinar, dificultando coordenar. Se eu não estiver bem comigo, como eu posso praticar um diálogo nobre em meu lar? Uma convivência enobrecida no meu lar? É a mesma pergunta que eu faria a um cristão. Como você pode tomar bebida alcoólica para ir orar? Ir falar com Deus, seja na fé que você estiver. Como você pode ir à igreja, ir na sinagoga, num templo evangélico, num centro espírita, num terreiro de umbanda, seja o nome que for, alcoolizado? Você vai sair dali e logo logo nem se lembra, nem porque foi e nem o que ouviu. Mas no nosso lar é um santuário. É mais santo que qualquer igreja. É o nosso lar. Deveria ser. Por isso que ali não é gozos improdutivos. Aí entra uma coisa muito interessante. Dormir. Agora vamos lá. Também tem seu tempo para dormir. Eu não vi. Tem pessoas que pensam assim: trabalhar, eu acordo, vou para trabalhar, volto e deito e durmo em casa. Seu lar não é um quarto de hospedaria. Teu lar é o local onde você se desenvolve emocionalmente e psicologicamente. Então, você tem que trabalhar, lógico, para ganhar o seu sustento, mas você tem que conviver no seu lar de forma honrosa, moral e ética. Aí você chega no lar, deita e dorme. Às vezes, até comer, você come na rua, trabalhar, você trabalha na rua, fala com todo mundo na rua, volta para casa, deita e dorme. Aí quando acorda, só toma um banho, faz de novo, faz isso a semana inteira. Se você estiver fazendo isso, é a pergunta que eu te faço: aonde você faz suas meditações? Que momento você está fazendo suas orações ou visualizações terapêuticas, se é que está fazendo? Que momento você está fazendo seu evangelho? Qual é o momento que você está se dando e organizando o seu mundo espiritual e emocional? Ah, não tem. Trabalho de manhã à tarde, vou estudar à noite, volto para casa cansado, quando chego em casa bem gordo. Você é uma máquina. Você esqueceu a parte humana sua. A parte humana sua é que você vai ter que parar e pensar: onde é seu lar? Em que momento você ora, fala com Deus, pensa nas suas necessidades de reforma, nos seus defeitos? Você, quando estiver fazendo isso, pode ter certeza, você já incorporou o biotipo social. Você é só um número, um padrão. Você é aquele que aparece na estatística do Jornal Nacional. Trabalhador de carteira assinada, ou trabalhador sem carteira assinada, ou desempregado. Você é isso. Você é só um número. E você acabou de se tornar a coisa mais simples de substituir: empregado, funcionário. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos filhos de Deus, insubstituíveis, importantíssimos. Não somos um número apenas.
de contribuinte no imposto de renda, ou quem não contribui no imposto de renda, não somos apenas aquele que pesa na folha de pagamento de algum empresário ou do nosso Estado. Eu sou um ser humano, então eu tenho que ter um lar. Porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Enquanto você estiver no teu lar, você tem que colaborar com Deus. Lar não é o lugar onde a gente fica para não fazer nada. Tudo que a gente faz não dá fruto nenhum. Lar é um lugar onde a gente também obra e colabora com Deus. Lendo coisas produtivas, falando coisas produtivas, trabalhando em casa em termos de coisas produtivas. Coisa produtiva para Deus pode ser, por exemplo, quando eu higienizo a minha casa, quando eu lavo a minha casa, a própria água, a limpeza, limpo o ambiente psíquico, eu estou colaborando com Deus, porque na minha quadra, a minha casa, eu estou fazendo a minha parte, mantendo o ambiente mais asfixiado. Quando eu deixo de vibrar mentalmente, sentimentalmente, falar coisas de baixo escalão, quando eu deixo de magnetizar o ambiente da minha casa com cargas negativas, sentimentos destrutivos, eu passo a ser, a minha casa passa a ser uma fonte de luz na minha quadra. Eu estou colaborando com Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Então, o homem ou a mulher, e aí nós vamos dizer isso aqui, se eu começo a fazer isso antes de eu casar, imagina, que eu começo a ter essa consciência que nós estamos aqui discutindo, falando agora, antes de casar, aí então agora eu me caso e agora eu vou ter alguém para dividir esse lar, essas responsabilidades que eu tinha sozinho, que vai se somar comigo, vai ficar até mais fácil. E aí quando chegam nossos filhos, renetos, aí é mais fácil. É porque agora eu sou em dois para se fazer. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestres estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Quando você se tornou pai, mãe, você vai se dedicar a seus filhos e a sua família. Essa ideia de que não, a vida continua. Eles estão uma campanha hoje dizendo que um pai e uma mãe pode continuar com uma vida tradicional de solteiros, em busca de sonhos de solteiros, metas de solteiros, de pessoas sem compromissos ou responsabilidades. Não dá, né? Não dá, porque a família é sua, passa a ser a sua primeira prioridade. E tudo que você fizer daí em diante tem que trazer, alimentar a sua família. Não é só o seu trabalho, o suor que você se mata se dedicando para trazer o dinheiro para se alimentar. Não é só alimentar fisicamente a sua família. Você vai ter que fazer tudo para alimentar espiritualmente a sua família. Então, você também vai ter que buscar bons conhecimentos, praticar bons pensamentos, bons sentimentos. Percebe que você vai ter que ter disciplina? Percebe que você se torna um pai incoerente quando você está querendo dar liberdade a seu filho irrestrita, uma liberdade que nem você, como pai, como mãe, tem.
que para você gerir uma família, os pais já estão limitados em sua liberdade e que não pode gozar a vida terrestre da maneira como gozava antes? Como é que você vai dar isso ao seu filho? Como você vai permitir o que nem vocês podem mais fazer? Se fizermos isso, vamos cair na vala da inutilidade. Seremos pais inúteis, porque existem pais úteis e pais inúteis. Pais que colaboram e pais que negligenciam. Pais presentes e pais ausentes. Pais mortos vivos e pais mortos desencarnados. Então, de balde, se improvisarão sociólogos, é o que nós estamos vendo hoje, um grande movimento, né, para se improvisar sociólogos, para substituir a educação do lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Sucedâneos por coisas que colocariam no lugar, tomariam o lugar, obstruso que não tem, que é meio duvidoso, incerto, incoerente, incongruente. Então ele diria assim, ó, improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por substitutos obscuros, incongruentes, irracionais, que envenenam a alma. Aí nós vamos colocando tudo que a gente pode para não ocupar o nosso tempo como pais de educar, de ensinar. Porque justamente educar e ensinar precisa de dedicação, precisa de paciência, precisa de tempo e dá muito trabalho. Família é igual trabalho a diferente, eu digo assim às pessoas, bem assim. Tem dois trabalhos. Quando você quer um trabalho para ganhar dinheiro, é do portão para fora, né? Você sai lá para fora da sua casa e vai trabalhar para trazer dinheiro para casa. Mas, se você constituir uma família, estiver vivendo em família, você já tem muito trabalho do portão para dentro. Então, não tem lugar para descansar. Não tem lugar para descansar. Tudo é trabalho. E se você estiver usando, saindo do portão para fora para descansar, então você não está trabalhando. Se você entrar do portão para dentro e descansar, porque você não está fazendo seus deveres dentro de casa. Aliás, nós não viemos aqui para descansar. No sentido, não é para não ficar sem dormir, para ter o descanso necessário para o corpo. É para ter ociosidade, para curtir preguiça. Então, e se fizermos isso, nós estamos buscando cada vez mais técnicas e tudo. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente busca qualquer desenho para colocar para o nosso filho assistir, para ele ficar quieto. Qualquer desenho, não importa o conteúdo. Se alguém, se ele estiver aprontando alguma coisa, deixa ele aprontar, pelo menos ficar quieto. Se ele estiver comendo uma coisa que ele fique quieto, que ele faz mal para a saúde, mas ele fica quieto, deixa ele comer. Se ele quiser um brinquedo que não instrui, que não ensina, deixa ele brincar. Eu faço tudo para ele ficar quieto. Meu Deus. Agradeço ao seu filho porque é saudável. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Nossos filhos sempre vão nos imitar. Observa ele e você vai se ver. Quem tem filhos jovens, começa a observar seu filho
e vai perceber neles. Se tiver convívio com eles, vai perceber alguns traços seus, alguns comportamentos. Geralmente alguém diz, geralmente os de fora, além de você, né? Os de fora ali estão sempre observando você, enxerga coisas no seu comportamento que você não enxerga. E eles identificam isso no teu filho. Eles vão te ajudar e muito. Olha lá, puxou o pai. Olha lá, puxou a mãe. Olha lá, puxou o pai, e assim sucessivamente. Então, os filhos têm que imitar os pais. Portanto, esquece a história de dizer, eu ensinei o certo para os meus filhos, mas você faz o certo, pai, mãe? Não, ele imita você. Ele não é alguém que fica te assistindo. Ele é alguém que te segue. Se Jesus ensinasse o certo, fizesse errado, ele não era Jesus. Porque nós estaríamos seguindo os passos dele. E a hora que ele dissesse assim para nós, vai para a direita, e ele fosse para a esquerda, segui-lo, é ir para a esquerda. Teus filhos te seguem. Ponham isso na cabeça, pais. Nossos filhos nos seguem. Portanto, eu tenho que ir na frente fazendo o que quero que eles façam depois. E quando eu partir, eles continuarão fazendo. Ouçamos a palavra do Cristo. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do mestre como advertência. Qual é a advertência? Cuide dos seus filhos, porque eles retornam de uma maneira ou de outra, até mesmo a má educação, a falta da educação que eu dei aos meus filhos, retornam nos filhos dos outros, que podem copiar isso, em forma de desordem, violência, problemas sociais que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos muito, porque cada vez mais isso está acontecendo com a internet, com os celulares. Nossos filhos estão se desligando mais cedo do lar para se conectar mais cedo na internet e permanecer em um mundo um mundo de imaginação, um mundo mais ilusório, virtual, que é o nome, do que real. Nós vamos saber o que isso vai dar agora, nas próximas gerações. Como será o mundo lá? Mais violento? Mais doido? Mais injusto? Mais insensato ou mais amoroso? Mais carinhoso? Mais atencioso? É isso que nós vamos saber. Porque o conhecimento não nos dá a moralidade. Eu posso ter um conhecimento incrível sobre física nuclear, mas posso fazer uma bomba atômica. Eu posso ter eu sou um grande médico, mas começar a fazer experiências com seres humanos. Enfim, a inteligência não é a única asa que temos que desenvolver para nos alçarmos ao infinito dos céus. Existe uma outra asa, a asa do amor, que precisamos também desenvolver para conseguirmos voar em equilíbrio. Saber como amar e amar sabendo como, para fazermos o que é certo. Para aprender a amar Jesus, para saber como amar Jesus, para saber o que fazer Jesus, com amor Jesus, no indo e vindo, Jesus sempre será a nossa referência, é a nossa estrela, a maior estrela, a estrela rei, que nos chama constantemente para a proximidade das suas luzes, do teu brilho, para que sintamos o calor do teu amor.